Acabou. Internacional 1, São Paulo 2, uma vitória importantíssima que, na minha opinião, tira de vez o São Paulo daquela luta do rebaixamento ali. Não é a briga do São Paulo mesmo no campeonato, essa é a minha opinião. O São Paulo não é um time formado por craques, mas também não é um time para ser rebaixado. É a minha opinião. Existem outros times piores aí no Brasileirão. E uma vitória que é a quinta seguida com o Hernan Crespo no Brasileirão. Quarta vitória seguida, um empate, estamos a 5 jogos aí sem perder. E uma sequência excelente, principalmente na questão que é resultado, né? O São Paulo não vem fazendo atuações assim brilhantes e nem vai fazer durante o ano, né? Não é um time de craque, não é um time de investimento super alto, mas é um time que é muito aguerrido, né? O que não pode reclamar dos jogadores de São Paulo é que eles se entregam bastante. Tem suas limitações, mas na vontade, na disciplina e na organização tática, né? Que é o que o Hernan Crespo trouxe para o time. O time tem uma cara ali com os 3 zagueiros, o meio campo bem definido. Claro, o Caleri faz muita falta, né? O André Silva hoje foi um vegano em churrascaria, não sabia o que estava fazendo, vamos falar sobre isso. Mais uma vitória importantíssima, que fora de casa, contra um time que não vem bem, que é o Internacional, mas é um time enorme, gigante do nosso país, super campeão, jogo dificílimo, ganhamos. Agora, e com a cabeça fria, porque as próximas semanas são todas de decisões, né? Quarta-feira, um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense na casa deles. Último jogo da Copa do Brasil, saímos na frente, mas não está nada definido. E depois, as outras 2 quartas, jogos de Libertadores. Então, uma vitória que deixa assim, o time tranquilo no Brasileiro, na minha opinião. Abriu 10 pontos aí do primeiro colocado ali na zona de rebaixamento, né? Então, o São Paulo agora começa a brigar por outras coisas no Brasileirão. Vamos falar um pouco do jogo, né? Um jogo que não foi nada brilhante para nenhum dos lados, não teve um domínio total de um time. O São Paulo, na minha opinião, foi melhor num contexto geral ali do jogo, né? Começou melhor o primeiro tempo, principalmente os 10, 15 minutos, depois o Internacional começou a rondar mais a área de São Paulo. Mas nenhum dos times criaram nada, a não ser um chute cruzado do lateral do Internacional ali na metade do primeiro tempo, um pouco mais, que o Rafael fez uma boa defesa. Inclusive, já vou falar do Rafael, que não apareceu tanto no jogo porque o Internacional não criou tanto. Mas quando criou, o Rafael estava lá, que foi esse chute. E no segundo tempo, quando estava 1-0 ainda para o São Paulo, uma bola ali bem enfiada pelo meio campo do Internacional, com o ponta ali deles, né, não lembro o nome, entrou livre na área, o Rafael saiu abafando bem, ali o jogo ainda estava 1-0, ia complicar, o Internacional vinha crescendo um pouco no jogo ali, né, e ele fez a defesa, então quando precisou o Rafael estava lá. É desses momentos que a gente precisa de um goleiro desse, ele garantiu o resultado hoje, né, Barolo fala muito isso, goleiro de time grande garante resultado. Hoje, na minha opinião, o Rafael que garantiu o resultado. Isso que o Internacional não foi melhor que o São Paulo, tá? Num contexto geral, eu já disse, o São Paulo foi um pouco melhor, mas nada de muito assim, o jogo não foi aquelas coisas. Então é isso, o São Paulo começou melhor, o Internacional equilibrou ali depois dos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, e aí no final do primeiro tempo, né, aos 43 do primeiro tempo, um escanteio para o São Paulo, um escanteio até que besta, né? Uma bola ali que o lateral do Internacional foi tentar dominar, tirar, não sei, chutou para a linha de fundo. O Enzo Dias bateu o escanteio na cabeça da Arboleda, que subiu no meio de 3 ali do Internacional. Só que estava absoluto, né? Ninguém chegou no corpo dele, ele pôde subir no terceiro andar, cabeceou sem chance para o goleiro do Internacional. 1-0 São Paulo, que na minha opinião era até que merecido, pelo que vinha sendo construído no jogo, né? Poucas chances dos dois lados, mas... Enfim, se o Internacional também saísse ganhando de 1-0, também era merecido, porque o jogo estava fraco até então. Nisso, primeiro tempo não aconteceu mais nada, fomos para o intervalo, né? Voltamos,
O Crespo não mexeu no time, voltamos com o mesmo time. O Internacional fez algumas mudanças ali, já logo, uma mudança, né? Já logo no intervalo de jogo. Só que o São Paulo voltou melhor. Os primeiros 20, acho que todo o segundo tempo, o São Paulo foi melhor que o Inter, né? Não que criou várias oportunidades, mas em nenhum momento pareceu que o São Paulo estava perdendo os duelos de jogo, não estava com o jogo na mão, sabia o que estava fazendo, né? E voltou melhor, criando oportunidades, e logo aos 76 minutos, né, de jogo, ali aos 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, o Bobadilla, num outro escanteio, que também o Enzo bateu, o Luciano dá uma chicotada assim de letra, né, para a área. Até na hora achei que tinha sido pênalti em cima do Sabino, que ele vinha para cabecear, né? Eu achei que o zagueiro do Internacional tinha empurrado ele, mas depois no replay não pareceu mesmo, não. Alguém, eu não lembro quem, pegou a bola na linha de fundo, tocou pro Bobadilla, que bateu chapado, fazendo a curva, um gol muito bonito, né? Abrindo 2-0, e ali o Internacional estava totalmente desinteressado do jogo, né? O Internacional passa por um momento ruim, né? Difícil aí. E parece que os jogadores estavam abatidos. E São Paulo com o jogo ganho. Tranquilo, jogando melhor que o Internacional, trocando passes. Na minha opinião, estava mais perto de um terceiro gol do que o Internacional para o primeiro. Mas aos 89 minutos, já finzinho do jogo, acontece o pênalti, que na minha opinião não foi. O Pablo Maia, que tinha entrado no lugar do Alisson, se eu não me engano, numa bola de escanteio que o jogador Internacional domina livre, uma falha de marcação do São Paulo, né? O Alisson vem num carrinho, mas ele tira a perna, a bola já não era mais do jogador do Internacional, ia para outro jogador do Internacional, que inclusive conseguiu concluir a jogada, né? Chutou para fora. Vem e numa continuação do lance acaba relando ali o joelho que estava retraído do carrinho, né? E o jogador do Internacional se jogou, o juiz não deu em campo. Para mim um lance, na minha opinião não foi, mas um lance totalmente interpretativo, e acho que quando o lance é interpretativo vale o que o juiz marcou, né? Mas o árbitro entendeu que foi pênalti, o VAR na verdade, né? Chamou o árbitro, deu o pênalti, o Internacional diminuiu 2-1, mas só que também não criou mais nada, ali dava a entender que o Internacional ia para cima com tudo, né? Entraram dois jogadores ali no lugar do Ener Valencia e do Borré, que, se eu não me engano, foram as contratações mais caras do Internacional, que fizeram uma fumacinha ali, melhoraram um pouco o time do Internacional, mas não criaram mais nada. São Paulo se comportou bem defensivamente, o Luan entrou, pegou pouco na bola, né, mas compôs bem o meio campo ali, o Lucas Ferreira entrou também, né? Teve uma jogada ali que ele foi fominha, geralmente ele é mesmo fominha, né? Ele podia ter tocado o Tapia, se eu não me engano, né? Que estava ali na área, tinha entrado também no segundo tempo, estava livre de marcação, tentou chutar, mas ali já era um momento que o São Paulo estava querendo segurar o jogo e acabar, né? 2-1. O Internacional realmente não criou mais nada e o São Paulo, na minha opinião, mereceu a vitória, foi superior num contexto geral ali do jogo. E mais 3 pontos, agora o São Paulo está com 25 pontos, se eu não me engano, aqui, ó, em oitava posição, né? Só está a 3 pontos do Mirassol, que é o 5º colocado, 4 pontos do Bahia, que é o 4º colocado. Ou seja, a briga do São Paulo, na minha opinião, agora passa a ser outra no Campeonato Brasileiro. Passa a ser ali a disputa de Libertadores, né? O título tá difícil já, o Flamengo já tá com 37, o Cruzeiro também 37. E eu acho que o São Paulo também nem tem time para brigar por título. Mas para ficar ali na zona do Agrião, né? Na zona de Libertadores, eu acho que é totalmente possível, mesmo estando ainda, né, em outras 2 Copas, a própria Libertadores e a Copa do Brasil. Agora eu queria falar um pouquinho de jogador, né? Vamos falar das atuações de cada um. Primeiro, o Rafael. O Rafael, como eu disse, garantiu esse resultado. Embora o São Paulo tenha jogado melhor, o Internacional teve as chances de fazerem os gols cara a cara com o Rafael ali. E quando foi exigido, ele pegou. Naquele chute cruzado, quase que improvável do lateral do Internacional, que ele busca na gaveta ali, né? E depois, no segundo tempo, aquela bola enfiada entre as linhas
de zaga de São Paulo. O ponta do Internacional chega livre, de cara a cara com o Rafael, ele fecha bem e faz a defesa e ainda pega a bola, né? Não deixa nem sair para escanteio. Então, Rafael, nota 9 aí. Sou de dar nota, não gosto muito de dar nota, mas para ele foi nota 9. O Arboleda, nota 10, não me lembro dele perder nenhum embate físico ali, né? Tanto por cima quanto por baixo, cabeça, pé. Foi muito bem o Arboleda, para mim, melhor zagueiro que atuou hoje. Isso que o Ferrarese também jogou muito bem. Então, para o Arboleda do nota 10. Ferrarese, nota 8, foi muito bem. Teve um ou outro saída de bola ali que eu achei equivocada do Ferrarese, mas no contexto geral jogou muito bem. O Sabino também foi bem. Ou seja, todo mundo ali na zaga do São Paulo estava bem, né? O que destoou um pouco, não que foi mal, mas que não teve uma noite assim, como se diz, uma noite boa, que é o costume dele, né? Que é o Cédric. Ele até compõe bem ali a lateral direita, um jogador que sabe se posicionar, mas que não tem muitas valências ofensivas, ou seja, nenhuma valência ofensiva, não acerta nenhum cruzamento, isso me incomoda um pouco. E quando na parte defensiva ele compõe bem, se posiciona bem, mas sempre tem que ter um volante ali ajudando ele, né? Porque ele não dá conta sozinho. Mas nota 5, ganhou o jogo. O Enzo jogou muito bem, corre muito o Enzo, nossa, não para, né? Vai pra lá, vai pra cá, ataca, volta. Também não é um cara que acerta muitos cruzamentos, né? Ele erra muito, só que deu assistência pro Arboleda, então nota 8 pro Enzo. O meio campo, Bobadilha. Eu acho que desde quando ele assumiu a posição de titular ali com o Crespo, esse foi o pior jogo do Bobadilha. Mas fez um golaço, nota 8. Mas ele teve uma falha, principalmente no primeiro tempo ali, que poderia ter gerado um lance de perigo para o São Paulo. O Arboleda, né, se recompôs bem, deixou ali no mano a mano, mas o Arboleda conseguiu interceptar a bola. Mas o Bobadilha hoje para mim foi um jogo um pouco abaixo, mas nota 8 porque fez o gol. O Alisson, o motorzinho do time, né, hoje ele também não estava inspirado com a bola nos pés, mas ele compõe bem o meio campo, nota 6 para o Alisson. O Luciano, também foi um jogo abaixo do Luciano, com pouco protagonismo, né, que é o que ele vem tendo nesse novo time do Crespo, nessa nova composição, né. Hoje ele não apareceu tanto, mas também não errou tanto. Então, nota 7 para o Luciano. E o André Silva, para mim, o pior em campo do São Paulo. Eu não vi ele fazer nada. Estava bem perdido ali, não sabia direito. Ele não conseguia segurar a bola, que é o forte dele, né? Fazer ali o pivô. E na parte de finalização, nem teve. Eu acho que ele nem conseguiu finalizar. Uma bola de cruzada também, do Marcos Antônio, se eu não me engano. Ele subiu e cabeceou em cima do goleiro. Não foi bem hoje, então nota 5 para o André Silva. E do mais, o Crespo, 5 vitórias seguidas, né? No Campeonato Brasileiro não perde há 5 jogos, desde quando ele voltou. Perdeu só para o Flamengo, desde quando ele volta e assume o time, né? Então, tá de parabéns o Crespo. A gente sabe que o São Paulo não vai dar show, não é um time brilhante, cheio de craques, né? Os 2 jogadores acima da média que São Paulo tem, Lucas e Oscar, estão fora aí, ninguém sabe quando volta. Então, o resto está bem aguerrido, parece que o time está bem mais organizado, a gente não vê aquela desorganização. Então, pro Crespo aí, nota 9, pela vitória, uma vitória difícil, garanto, repito, né? O Internacional está num momento complicado aí da temporada, mas é um grande time, é um clube grande, que briga também em outras frentes aí, se não me engano está na Copa do Brasil também. Então, não é fácil ganhar no Internacional no Beira-Rio, a gente sabe disso, né? Lembra na Libertadores de 2006, né? Não é fácil, mas o São Paulo conseguiu. Agora se afasta de vez da zona do rebaixamento, começa a sonhar com o G6, aí, G4 do brasileiro, para ano que vem estar de novo na Libertadores, né? Se não for por meio de título da Copa do Brasil ou da própria Libertadores, ano que vem precisa estar bem classificado no brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Parabéns ao Crespo, parabéns aos jogadores. Vencemos e espero que continue assim, né? Tá muito bom, velho. Não saber que é ver o São Paulo perder. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se puderem se inscrever, deixar o like aí no canal, ajuda muito.
quase um ano sem gravar vídeo, estou voltando hoje, estava com uma dificuldade para gravar os jogos, né? Trabalhando nos horários dos jogos. Mas enfim, vamos ver se eu começo a postar mais regularmente, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e fui!